Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Meu nome é Pablo e estaremos juntos para mais um programa na Caminho da Paz. Espero que todos estejam bem e aproveito esse momento para fazer um convite. Confira a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br. Deixe o seu recado e baixe o nosso aplicativo na opção Links. E também, quem já está ouvindo pelo aplicativo pode acessar no menu no canto superior esquerdo e também mandar o seu recado, pedir sua música e interagir nas redes sociais. Entrar em contato pelo nosso WhatsApp 47991078899 47991078899. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participe! Estamos hoje no programa Caminho da Paz com a convidada Cibele. Boa noite, Cibele. Boa noite, Pablo. Tudo bem? Tudo Prazer estar bem? aqui. Eu não deu tempo de eu botar a música de abertura, Jairson, mas eu vou botar a música agora e tu já, por gentileza, o pessoal que já está assistindo, nos auxilia aí para ver se o som está chegando bem aí. Dá um oi aí para nós, Jairson, para testar o teu som. Boa noite a todos aí. Cheguei em cima do laço, mas tamo junto. Então, enquanto o pessoal vai respondendo lá, eu vou botar a música de abertura um pouquinho, tá? Vamos ver. Com teu mar, como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar? Saber que não pode ter medo de errar, a vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar? Saber que não pode viver pro odiar, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores... Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Eu acho que já deu tempo pro pessoal avisar se o som tá bom aí, né, Jailson? Tá no mudo aí. Eu tava acompanhando aqui, tá tudo certinho, tá? Ah, beleza. Vamos. Então tá, vamos tocar em frente. Então o tema de hoje é Espiritismo para Iniciantes, que também, não por acaso, é o programa que a Cibele apresenta na web rádio Caminho da Paz. Qual que é o dia e a hora que passa o programa, Cibele? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na web Rádio Caminho da Paz. Bacana. Então a gente vai fazer uma série de programas apresentando os programas que a nossa web rádio tem. Então hoje estamos com a Cibele apresentando o programa dela. Em quem ainda não viu e quiser olhar algumas reprises, a gente tem também o nosso canal do YouTube, que fica gravado uns programas, e esse programa da Cibele já está lá também. Quais são os temas que tem lá, Cibele, já no YouTube? Bom, Pablo, a gente já fez 4 programas, né? Começamos com como surgiu o Espiritismo, né? Como é que ele foi revelado aqui para a humanidade. Esse foi o programa de estreia. Depois nós tivemos um programa sobre Allan Kardec, apresentando o perfil do codificador. Depois fizemos o terceiro programa sobre que método que ele utilizou para codificar a doutrina espírita. E o programa mais recente, a gente falou sobre as 5 obras básicas que Kardec escreveu.
né? Aí, como você falou, já está tudo lá no YouTube. Caso alguém não tenha visto ou perdeu algum, pode conferir lá. Bacana. E como é que tu vê a importância de termos um programa para iniciantes na web rádio? É fundamental, Pablo. A web rádio é mais um meio de divulgação, né, que vem somar com as palestras nas casas espíritas, que nesse momento estão suspensas, né? A gente está fazendo online em algumas casas, mas o presencial não está tendo no momento, pelo menos aqui na nossa região não, né? E além também das redes sociais, que muitas casas já utilizam para divulgar alguns conceitos espíritas, né? Então, ter um espaço num programa de rádio é mais uma forma da gente chegar próximo, né, de pessoas que simpatizam com os princípios da doutrina, mas muitas vezes nunca se aprofundaram ou até mesmo nunca foram a uma casa espírita. Eu pesquisei um pouquinho na internet e achei um dado interessante que entre 2000 e 2010, no Brasil, o número de espíritas cresceu 65%, segundo o IBGE. E de acordo com a Federação Espírita Brasileira, o espiritismo tinha 30 milhões e 800 mil pessoas que se diziam, né, se autodeclaravam espíritas, e 30 milhões de simpatizantes. Aí, vale a pena a gente lembrar que esse dado é de 10 anos atrás. Então, com certeza, hoje esse número é muito maior e a nossa população brasileira, ela aceita muito bem a ideia de vida após a morte, né? Isso chama atenção para a nossa doutrina, apesar de muitos não a estudarem a fundo. Então, o nosso programa, ele tem esse intuito de trazer mais informações para essas pessoas e, quem sabe, plantar uma sementinha para que elas tenham interesse em aprender mais, né? Então, é um programa de poucos minutos, com uma linguagem bem simples, onde nós procuramos passar os conceitos mais fundamentais da doutrina, porém o conteúdo ele é baseado no estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Existe um roteiro que a gente segue, é um material adotado no Brasil inteiro, que traz um apanhado geral do espiritismo. Então, quem seguir o nosso programa vai ter uma boa visão do que nós espíritas acreditamos e procuramos vivenciar. E claro que não é só para os novos, né? Quem já estuda o espiritismo também é muito bem-vindo no nosso programa para relembrar aqueles conteúdos vistos em aula, né? Afinal, a gente sempre deve reciclar o nosso aprendizado e sempre, todos os dias, a gente aprende algo novo, né, Pablo? Não, bacana. E o interessante também é que a gente percebeu já desde o início da rádio, ela começou na rádio comunitária em Trobudo Central, aí houve um problema com o equipamento, e a gente já ensaiava o Facebook naquela época junto com a rádio. E a gente observou que os comentários, as pessoas que compartilhavam, são pessoas que nunca tiveram oportunidade de adentrar numa casa espírita e talvez tinha até uma ideia diferente do que era. Então, os nossos familiares, os nossos amigos, que são os nossos contatos das nossas redes sociais, acabaram olhando, opa, peraí, o Pablo tá lá, a Cibele tá lá, vou dar uma espiadinha. Sem ninguém saber, porque ele pode ver, né, no computador dele, no celular, essas pessoas começaram a ter um pouquinho desse conhecimento e ter a oportunidade de saber. Então, eu acho que é importante um programa que nem esse que você está fazendo, porque ele é pequeno, a pessoa não se cansa de ouvir, ele é objetivo, tem uma linguagem simples e clara, né? Então, às vezes, o nosso programa aqui é Caminho da Paz, a gente tenta usar uma linguagem mais simples, só que a gente não segue um roteiro. E você lá está seguindo o roteiro do simples, né? Do mais simples ainda, e as pessoas vão conseguir compreender melhor ainda. Eu acho bacana essa ideia. É bem essa a nossa missão, né? Tentar deixar o mais simples possível para justamente trazer as pessoas que nunca estudaram assuntos para que elas consigam compreender e tenham vontade de aprender um pouquinho mais. E quem sabe um dia se dirigir a uma casa espírita para fazer um estudo mais aprofundado. Eu acho que tu tá com um pouco de eco aí, Gilson, mas pode falar. Tá com eco? Parece que sim, quando tu tira do mudo dá um equinho. Mas tem alguns comentários aí já? Tem comentários. Daí quando eu tirar do mudo, daí eu falo, pode ser?
Sim. Enquanto isso, eu coloco no mudo. Beleza. Mas, então tá, dá boa noite a todos, né, pro pessoal que já tá participando aí com a gente. Agradecer sempre, né, tem o pessoal que se mantém firme aí toda sexta-feira. Então, a Salete Pechebilski, algo assim, boa noite, mandou uma boa noite aí. Larissa Kremer, Márcia Farias, a colega aí de programa. A Vera Lúcia Espíndola, Marlete Carlini, Carlos Martins Cardoso e a Marlete Carlini, Pablini Melo também, Alvastir Val, Luciana Cesário, Márcio Salvador, Ariadne Fernandes, minha irmã, Nelson Hermes, Maristela Pasqualini, Leonir Nunes. Então, tem aqui um comentário e uma pergunta. Posso emendar já? Pode mandar. Então, ó, a Larissa Nayana, ela falou o seguinte, que ela faz o ESD e que ela adora e indica a todos que tiverem interesse. Tá? E a Pablini aqui disse que era um ótimo tema, mandou os parabéns pela iniciativa da nossa colega. E tem uma pergunta aqui, acho que a gente já pode até emendar. Ó, o que a Marlete Carlini, ela mandou o seguinte: o que eu devo fazer com o meu luto? Está pesando muito. Dia 30 irá fazer um ano que meu esposo faleceu. E está difícil, a cada dia é mais difícil. Será que esse estudo que a gente está propondo aí, e que o teu programa propõe também, será que ele poderia ajudar a nossa amiga nesse momento? É isso que eu ia fazer esse link, mas já que tu fez, pode falar, Sibeli. Eu tô aprendendo, ó, contigo. Vai dar bom? Vai dar bom ainda. Sim, com certeza, né? A doutrina espírita, um dos principais pilares, né, é falar que a vida não termina, né? A nossa jornada não termina com a morte. Na verdade, a morte não existe para nós espíritas, né? O que existe apenas é uma passagem, né? O nosso espírito fica liberto de um corpo que esse sim perece, porque ele é matéria, né? A matéria, ela tem um prazo de validade, mas o espírito é imortal. Então, o que acontece é que ele continua vivo no plano espiritual, e a doutrina mostra como é que se dá, né? O que é esse plano espiritual, como é que acontece a vida após a morte, e que nós temos a possibilidade, sim, de nos encontrar, inclusive, com essas pessoas que estão lá no plano espiritual, quando a gente dorme, durante o nosso sono, porque há a nossa emancipação da alma. O nosso corpo, ele repousa, mas o nosso espírito, nesse momento, está liberto, inclusive pode encontrar com esses entes queridos, sim. Legal, então todo esse conhecimento que a Cibele passou em poucos segundos até, aonde a gente vai aprender nesses cursos iniciais, e com a razão e com a lógica, nós vamos fortalecer a nossa fé, nossa esperança no reencontro. Porque não adianta a gente falar aqui para você que você vai achar, você vai abraçar, você vai se reencontrar de novo. Porque essa saudade, essa dor, ela realmente só vai passar quando você reencontrar a pessoa. A gente não vai dizer que isso não dói, que se você conhecer a verdadeira vida que não é essa, vai passar. Não vai passar, né? Vai diminuir, vai apaziguar. A doutrina espírita é consoladora. Mas quanto mais você entender pela lógica e pela razão do estudando a doutrina espírita, você vai fortalecendo a certeza que Deus é justo, que Deus é bom, que somos imortais. Você vai chegando às conclusões sozinho e ainda tendo a certeza daí, intimamente, de que você está se encontrando já com essa pessoa de noite, como a Cibele falou, que você vai acabar encontrando novamente, e que uma vida, pensa bem, uma vida na eternidade é pouca coisa, passa tão rápido. Então a gente se consola, a gente suporta melhor a nossa vida, entende que se a gente ficou aqui, a gente tem um plano ainda, Deus tem um plano para nós, temos algumas coisas a fazer, temos os nossos familiares que ficaram, que precisam de nós, temos nosso trabalho, temos a nossa atividade social, né? Então cada um de nós tem um compromisso, e depois a gente é cobrado por esse compromisso.
A gente fica triste, naturalmente, mas temos ainda nossas atividades. Sibeli, eu acho que eu acabei adiantando a segunda questão sem pensar, tu já respondeu, né? Que é a retrospectiva dos 4 programas Sim, que você já fez. sim, Para quem não sim. quem não chegou ainda, então a Sibeli já falou que ela já está no 4º programa e esses programas já estão no YouTube, né, Sibeli? Faz um rápido comentário aí. Isso, exatamente, Pablo. Então, caso alguém tenha perdido algum, ou se por acaso ainda não teve oportunidade, né, de ouvir aqui na Web Rádio na quinta-feira, que é o dia que passa, pode então acessar o nosso canal do YouTube, né? São 4 programas. O primeiro, então, conta como que o Espiritismo foi revelado para a humanidade. O segundo programa traça um perfil de Kardec, que é o codificador da doutrina. O terceiro programa conta que método que ele utilizou, né, para chegar nessa codificação. E o programa mais recente, que foi ao ar essa semana, vai falar sobre as 5 obras básicas que ele escreveu. Então, podem conferir lá que vocês vão ter essa oportunidade através do nosso canal no YouTube. Então, lembrando que, como é Espiritismo para iniciantes, e é um formato simples e pequeno, você não vai ter uma noção completa. Então, a Cibele está querendo plantar uma semente, instigar para que a pessoa busque mais. Então, na própria programação da Web Rádio, vão ter programas que aprofundam um pouco mais, vão ter palestras, né? Onde você pode aprofundar. Quando as atividades voltarem ao normal, o importante é você frequentar uma casa espírita, continuar os estudos, assistir as palestras presenciais, tomar passe, água fluidificada. Então, todo esse nosso esforço para a Web Rádio é para contribuir com o que já existe, não substituir. Isso é importante de lembrar. Posso tocar aqui, Gelson? Pode sim, tem só um comentário aqui da Fabine, que ela disse que o tema é muito importante justamente para tirar as dúvidas de quem tem muito preconceito ainda, né, porque não conhece, né, ela disse muitos preconceitos por não entender como é realmente a doutrina espírita. E tem uma pergunta aqui. Como lidar com as expectativas das pessoas que procuram o espiritismo só pelo sofrimento? É um dos motivos, né? A gente geralmente diz que é pelo amor ou pela dor, né? É difícil as pessoas que vêm pelo amor. Mas essas consolações, essas respostas que a pessoa às vezes buscou em outros lugares e não conseguiu. E a doutrina espírita vem esclarecer. Cibele? Sim, a fé raciocinada que a gente fala, né, Pablo? Inclusive, o primeiro livro, né, que Kardec escreveu são perguntas e respostas. Então, acredito que essas pessoas que vêm pelo sofrimento, elas podem encontrar, sim, muitas respostas que em outros lugares elas nunca encontraram. E respostas que vão ter um significado, né, no coração delas, vão conseguir acalentar elas nesse momento de sofrimento e de dor. É interessante porque são perguntas e respostas numa sequência lógica, onde você vai construindo esse raciocínio. Por exemplo, primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Vejam bem, que é Deus? Não é o que é e nem quem é que é Deus. Então Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é bom, se Deus é justo, nossos sofrimentos são justos. Nós vamos entender que não existem vítimas, que nós colhemos simplesmente o que nós estamos plantando. O que acontece é que muitas vezes a gente não está lembrando do que a gente plantou e não entende por que sofre. E ali, então, nessa obra, nós vamos racional, né, de uma forma lógica, entender de uma forma geral e ampla o porquê podem ser os nossos sofrimentos. Porque não é uma receita igual para todo mundo. Eu estou sofrendo isso porque foi isso, eu estou sofrendo, né? Isso não é exato. Mas sim, vamos ter muitas respostas e vamos conseguir entender e suavizar a nossa caminhada, né? Eu acho que essa é a proposta. Nós vamos para a questão quais foram então, Cibele, os destaques do primeiro programa? Para quem não ouviu ainda, vai ficar curioso.
Sim, o primeiro programa, então, a gente destacou que os espíritos e a dimensão espiritual, na verdade, eles sempre existiram, desde a criação, né, do universo, né? Mas que em 1848 eles intensificaram as suas manifestações justamente porque eles queriam ser notados, né? Aí a gente falou do marco inicial do espiritismo, que ocorreu numa pequena cidade lá no interior dos Estados Unidos, na casa da família Fox, né? Que eles começaram a ouvir ruídos inexplicáveis que estavam perturbando a família, e eram batidas nas paredes, pancadas persistentes e fortes, né? E isso foi aos poucos intensificando, incomodando mais, até que um dia a filha do casal resolveu fazer uma brincadeira com aquelas pancadas. E ela fez uma pergunta e surpreendentemente as pancadas responderam, né? E aí a família foi dialogando com aquelas pancadas até descobrir que se tratava de um espírito que tinha morrido na casa onde eles moravam. Né? Logo aí a notícia se espalhou pela comunidade e a família até sofreu uma espécie de perseguição, porque as filhas do casal foram consideradas meio bruxas ali naquela cidade. E ao mesmo tempo, na Europa, estava começando um fenômeno semelhante a ficar bastante popular, que era a movimentação de objetos conhecidos como mesas girantes ou danças das mesas. Elas se levantavam do solo e também respondiam perguntas, né? Aí chegou um ponto, né, que o pessoal ali que fazia perguntas, eles foram sofisticando a forma das respostas. Primeiro eram batidas, depois as batidas correspondiam a uma letra do alfabeto. E assim eles conseguiram descobrir que o ser misterioso que comandava a mesa era um espírito, falou o nome e prestou diversas informações ao seu respeito, né? Então, claro que esses fenômenos despertaram na França muita curiosidade, né? Ao ponto de virarem verdadeiras atrações, espetáculos. E isso gerou um certo incômodo, assim, das autoridades religiosas da época, que publicaram um documento em 1856, chamado Santo Ofício, condenando esses fenômenos e dizendo que eles eram só consequências de hipnotismo e magnetismo. Mas, independente disso, as mesas continuavam girando e chamando cada vez mais a atenção da sociedade, e começaram também a chamar a atenção de alguns intelectuais que tentavam explicar o que estava acontecendo. Aí nós terminamos, né, esse primeiro programa citando uma frase de Arthur Conan Doyle, que foi o criador do famoso personagem Sherlock Holmes, que classificou então esses fenômenos como uma invasão organizada, programada pelos espíritos superiores para inaugurar a nova era de progresso para os homens. Então, basicamente, foi esse o nosso primeiro programa. Um baita resumo, né? Ficou bem bacana. Então, para todos que estão vindo pela web rádio, lembrando, né, que nós temos o nosso aplicativo no site radiocaminhodapaz.com.br, e no aplicativo, no canto superior esquerdo, nós temos a opção de contato lá de redes sociais, onde você pode pedir música, interagir com a gente. Também tem um link lá para o WhatsApp, que é o número 479-9107-8899. 479-9107-8899. Ok? Então estamos ao vivo, falando com a Cibele, com o Jailson nos comentários. Né, Jailson, tem mais alguma coisa aí para nós? Pergunta não, só dar uma boa noite aqui pro pessoal que se manifesta, né? Eu costumo... A gente sempre tem esse critério, né? Quem manda boa noite, a gente sempre dá um joinha aí pra eles, né? Então vamos lá. Marco Aurélio da Silva mandou boa noite aqui. A Lúcia de Lis também mandou boa noite, que Deus abençoe a todos. A Filomena Jasper e a Arlete Felizardo também, acompanhando a gente aí. A Arlete e o Marco só aparecem agora quando a Cibele vem, porque quando é eu, ninguém aparece. Ai, meus amigos, que bom. Puxa saco. Prestigiando.
Então, os programas que você fez, Sibeli, eles estão numa lógica também, né? E Sim. dentro dessa lógica, o segundo programa, ele vai falar sobre a história de Allan Kardec. Quem que era Sim. ele e como é que ele entra nessa história. Isso. Então, Allan Kardec, né, ele teve um papel muito importante, né? A missão dele foi muito grandiosa. Então, nós dedicamos esse segundo programa para apresentar, né, um pouquinho do perfil do codificador da doutrina espírita. E o interessante é que a gente conta para o ouvinte que Kardec não tinha esse nome, né? Ele foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu na França em 1804 e desde pequenininho, assim, ele apresentou ter uma inteligência acima da média, né? Aí, com 10 anos, os pais dele decidiram enviar ele para a Suíça, para que ele estudasse num reconhecido instituto de educação do professor Henrique Pestalozzi, né? Ele era considerado, assim, uma escola modelo lá na Europa. E lá o Kardec ele se destacou, né, dos demais alunos e logo se transformou num colaborador do Pestalozzi. Depois que ele concluiu os estudos, ele voltou para a França para trabalhar como professor, começou a publicar livros didáticos, abriu um instituto de educação. Aí ele se casou com a professora Amélie Gabrielle Boudet, e logo ele conquistou, assim, uma reputação muito respeitosa entre as autoridades e professores da época, né? Então, essa foi a vida dele antes do espiritismo. Aí tudo mudou quando ele ficou sabendo dos fenômenos das mesas girantes. No início, né, sem Kardec ver o que estava acontecendo, ele também desconfiava que tratava-se de uma simples ação de um fluido semelhante à eletricidade, que podia estar atuando sobre as mesas e fazer com que elas se movessem. Só que quando ele soube que as mesas respondiam perguntas, aí ele ficou muito intrigado, né? E até que um dia um amigo dele resolveu o convidar para que ele pudesse ver pessoalmente o que acontecia por trás daquele espetáculo, né? E quando ele viu, né, ele se deu conta de que ali tinha uma causa inteligente. E ele resolveu realmente se dedicar a fundo ao assunto, para tentar descobrir, né, e explicar o que estava ali por trás daquelas sessões. Então, a partir desse momento, ele passou a observar e participar de várias sessões de comunicação, nas quais os espíritos davam respostas para as perguntas formuladas, e algumas nem chegavam a ser faladas, elas eram formuladas apenas mentalmente, né? Então, Kardec foi acompanhando essas comunicações e logo ele percebeu que os espíritos nada mais eram do que almas de homens que tinham vivido na Terra e que eles eram diferentes, né? Uns com mais conhecimentos e outros menos conhecimentos do plano espiritual. E aí, Kardec, como ele tinha esse olhar de cientista, né? Ele não se deixou empolgar já pelas primeiras comunicações. Ele tomou uma série de cuidados para reunir, de fato, as informações sérias que se tornaram a base da doutrina. Né? E aí a gente finaliza, então, contando nesse segundo programa por que ele mudou de nome, né? Então, quando o Rivail estava prestes a publicar o Livro dos Espíritos, ele se viu diante de um dilema ali, né? Como que ele ia assinar o trabalho? Porque ele sabia que ele era muito conhecido no mundo científico em virtude das publicações anteriores e do trabalho de professor e pedagogo que ele tinha, né? E ele tinha medo de causar alguma confusão, já que aquele livro que ele estava lançando era totalmente diferente do trabalho que ele tinha feito anteriormente. Aí ele teve uma comunicação mediúnica do mentor espiritual, né, que orientou, então, o Rivail a mudar o seu nome para Allan Kardec, que era um nome que ele tinha tido numa encarnação anterior, na época em que ele vivera como os druidas, que eram antigos sacerdotes. E aí ele acatou essa orientação, aí essa sugestão, e a partir de então ele passou a ser conhecido como Allan Kardec. Para quem não assistiu o filme dele, ainda está no Netflix, uma ótima biografia. É claro que também não dá tempo de contar toda a história no filme,
mas já fica bem fácil de identificar. Ele tinha livros de gramática, ele fazia tradução, falava algumas línguas, então ele não era médium, é importante lembrar. Ele não via espírito, ele não se comunicava, ele se utilizava dos médiums. Inclusive, a obra do Livro dos Espíritos foi comunicação de mais de 1000 médiums diferentes, né? Ele se correspondia e aí ele trazia as respostas que eram mais parecidas e aquelas que fechavam ele publicava. Então nós vamos estudar essa metodologia também, né? Jailson, alguma comunicação aí para nós? Só deixa eu fazer um comentário aqui antes sobre essa parte, porque a gente finalizou justamente esse módulo do ESD agora, né? Nessa última aula de ontem, né, que falava sobre toda essa parte inicial aí. E o mais legal aí, né, das curiosidades que foram apresentadas, é o fato justamente disso, né, de Kardec não ter sido um médium, né, tinha várias coisas, né, que eram, que se acreditava, né, quem não conhece a história realmente, acreditava então que Kardec era um médium, que ele recebeu todas essas respostas, né, através de uma comunicação com ele mesmo. E o pessoal do nosso grupo lá do ESG, o que mais chamou a atenção foi justamente isso, né? E todo o estudo que ele fez, toda essa explicação, que não foi um médium só, que ele trabalhou com vários, para as primeiras 500 e tantas perguntas. Aí depois veio, né, começou a preparação de mais pessoas para chegar a 1000 e tantas perguntas lá do livro. Então isso aí foi uma das coisas que mais chamou a atenção realmente do pessoal do ESE, né? E aqui, tem uma pergunta, né? Boa noite então para Nara Garcia Mello, minha mãe, que mandou um alô aí para nós. E mais tem uma uma amiga da pergunta Cibele. aqui, ó. Qual a dificuldade que vocês sentem na divulgação do Espiritismo? Posso começar? Essa até o Jailson pode falar, né? Pô, até eu? Deu uma diminuída agora, né? Pois é. Não, mas digo, tu não está participando tanto dos comentários, né? Mas até essa tu pode comentar, porque todos nós três aqui participamos da Web Rádio também. E a gente sente bastante dificuldade agora, mas na própria Casa Espírita já é difícil de divulgar as palestras, da aceitação das mídias, né? É um pouco difícil, a gente tem falta de recursos também, a gente não tem equipamentos necessários, a gente vai usando aqueles que a gente tem, né? Então a divulgação ela é um pouco deficiente nesse sentido, né? Do modo de vista. O que tu acha, Cibele? E assim, também o Espiritismo ele tem, digamos assim, uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? Então, a gente transformar isso de um jeito fácil, que todo mundo entenda com clareza, né? Que tenha uma uniformidade ali nos conhecimentos, eu vejo isso como não uma dificuldade, mas é um desafio aí para nós, né? Para a gente fazer com que todo mundo entenda da mesma forma, né? Porque assim, a Kardec ele era um intelectual, né? Ele escreveu justamente numa linguagem mais sofisticada. E hoje em dia a gente tem que transformar isso da maneira mais popular possível. Acho que esse é o nosso desafio. Fala aí, Jailson, que tá com eco, daí fala aí, depois tu entra no mudo. Tá. Assim, eu vejo um dos grandes problemas da divulgação é ainda um preconceito que existe, né? A gente pode ver aí, tem muita gente às vezes que assiste o programa e não comenta, né? Porque não compartilha, porque se alguém souber que eu estou vendo o programa, eles vão me criticar, Então a gente tem às vezes 30, 40 pessoas assistindo o programa ao vivo, mas daí essas 30, 40 não estão compartilhando, porque eles não querem, né, às vezes que alguém, porque ele faz parte de outra religião, ele acha que ele vai ser excluído dentro do próprio núcleo social que ele está inserido, né, então eu acho que esse ainda é um dos problemas que a gente enfrenta aí
nessa divulgação aí do Espiritismo. Beleza, vamos para a próxima questão. Diante da missão de descobrir o que estava por trás daquelas mesas que giravam, Kardec desenvolveu uma estratégia científica para provar para o mundo que a humanidade estava diante de uma nova revelação. Como é que ele fez isso, Sibeli? Isso, um pouquinho a gente já até comentou, né? Mas é importante reforçar que a ciência, ela fazia parte da natureza de Kardec, né? Ele usou esse método científico para orientar toda a sua investigação, né? Oferecendo apoio e confirmação aos fatos mediúnicos, né? Então, como ele sabia que os fatos mediúnicos eram novos e que não poderiam ser explicados pelas leis conhecidas, ele acabou empregando esse método científico que até então só havia sido aplicado a estudos referentes à matéria. Mas ele utilizou os mesmos critérios, né, para observar os fenômenos, comparar, analisar, remontar os efeitos às causas, né, pelo encadeamento lógico dos fatos, e se chegar até a lei que regia, né, esses fenômenos. Depois ele deduziu consequências, buscou as aplicações úteis, e em nenhum momento ele admitiu por válida uma explicação enquanto ela não resolvia todos os aspectos da questão. Então, Kardec era muito rigoroso, assim, nesse olhar científico, né? E como a gente falou, ele sabia que os espíritos nada mais eram do que pessoas desencarnadas e que havia graus de evolução diferentes entre eles, né? Então, ele precisava de uma estratégia para garantir a confiabilidade das respostas que ele buscava, né? Então, ele enviava essas perguntas, né, para médiums em diferentes locais espalhados pelo mundo. E aqui vale a pena a gente lembrar que em 1855, quando ele começou, né, esse trabalho, não havia telefone, não havia internet, tudo foi feito por carta, que eram despachados em lombos de burro, em barco a vapor, em trem, escrita com tinta, nanquim e pena. Então pensem só, né, na grandiosidade da tarefa que ele teve em fazer as mesmas perguntas para vários médiuns, né? Chegou a cerca de 1000 médiuns em diferentes locais. E o interessante também reforçar que esses médiuns não se conheciam entre eles, não sabiam quem era esse Kardec e nem por que ele estava fazendo aquelas perguntas, né? Então eles só anotavam ali o retorno dos espíritos e encaminhavam para ele, né? Então Kardec reunia todas essas informações, e aí ele tinha critérios, né, para atestar que essas comunicações eles eram realmente sérias, né, que é o que a gente estuda, que se chama generalidade e concordância. Então ele comparava as respostas, e aquelas então que eram vindas de médiuns diferentes e respostas semelhantes, aí eram aceitas. Quando as respostas vinham de apenas um médium falando daquele assunto, ou quando aquela resposta contrariava o bom senso e a lógica, ela era descartada, independente do nome respeitável e conhecido que pudesse estar assinando a mensagem, né? Porque a gente sabe que existem espíritos que são brincalhões, eles se dizem, por exemplo, ser Albert Einstein, na verdade não é, né? Então a gente encerrou, né, esse programa reforçando que o Kardec foi, então, responsável por essa tarefa de elaborar as perguntas, coletar as respostas, reunir as informações, organizar todo esse conteúdo numa sequência lógica e trazer à tona esses novos ensinamentos para a humanidade. Como vocês aí ressaltaram, ele não era médium, ele fez, sim, todo esse trabalho com cerca de 1000 médiums, né? E nenhuma resposta saiu da cabeça dele ou de apenas um único espírito. Foram vários, inúmeros, né? E essa verificação universal, né, é que faz com que a doutrina espírita tenha autoridade. Então, essa foi a grande missão dele, que é o que nós chamamos de codificação do espiritismo. Bacana, nós temos aqui na web rádio o pessoal de Curitiba, aqui de Rio do Sul, de Canoinhas, compartilhando com a gente, assistindo, nos ouvindo, né, pela web rádio. Quando você estava falando agora sobre isso, me veio à mente agora mais ou menos a ideia de como se fosse um telefone mesmo.
quando alguém liga para a gente, antigamente quando era telefone fixo, não tinha identificação de chamada, era mais comum. A pessoa falava, com quem você está falando, né? Quem você quer falar com quem? Quem está falando? Na outra linha, a pessoa podia dizer que era qualquer pessoa. Talvez pelo tom de voz, pelo sotaque, né? A gente identificasse se era uma criança, se era um adulto. Isso a gente consegue, mas muitas coisas a gente não consegue identificar. Então, vamos supor que nesse exemplo das cartas, Kardec usasse um telefone. Aí a pessoa tentava dizer, não, mas eu sou Einstein no telefone. Daí como é que ele ia certificar que era ou não? Ele fazia perguntas. Daí, dependendo das perguntas, ele fazia outras perguntas. Porque ele sempre desconfiava quem estava falando no outro lado da linha. Como a gente hoje desconfia, né? São tantos golpes hoje pelo celular, pedindo os nossos documentos, essas informações. Hoje ninguém mais acredita agora que é do banco, que é da empresa de cartão de crédito. E ele já pensava nisso naquela época. Já tinha esse cuidado para que não fosse enganado, né? Bacana. Jailson, tem mais algum comentário? Posso seguir? Lembrando, né, estamos ao vivo pela web rádio, conversando com a Cibele, com o Jailson, e o tema de hoje é Espiritismo para iniciantes. Vamos lá, Jailson. Melhorou o eco agora? Melhorou. O meu som estava um pouquinho alto aqui. Ó, é legal falar sobre Kardec, aí, principalmente essa forma que ele desenvolveu, né? Que ele levava muito a sério, né? Fala ali até na própria aula do Ezio, né? Traz ali universalidade e concordância, né, de todos os espíritos. Então, se tinha alguma coisa que não batia de uma resposta na outra, ele já descartava aquilo ali, ele já nem escrevia, né? Então, tudo que é apresentado nas obras dele são coisas que vários espíritos, através de vários médiuns, falaram. Então, tem aqui uma pergunta. Tá, vamos dar umas boas noites aí, então. Ó, Adriano Postai, mais uma semana aí com a gente. Sócio aí. Dagmar Giovanelli, boa noite. A Marlete Carline, né, que comentou ali do luto, ela agradeceu a informação. A gente que agradece sempre, né, a participação do pessoal, né, a gente está aí para isso mesmo. E a Elizabeth da Cruz também mandou que está assistindo. E tem uma pergunta aqui. Oi? Minha tia. Ah, que legal. Família sempre em peso, né? Então aqui, tem uma pergunta da Fabrini. Ela perguntou se, além do nosso lar, que claro que a gente está falando aqui das obras de Kardec, né? Mas eu acredito, todo mundo, eu acho que é consenso que geralmente quem começa as leituras espíritas, né, elas começam com obras que não são de estudo, né, como as 5 obras, né. Então a pergunta dela aqui, além do livro Nosso Lar, que é mais conhecido aí, qual vocês indicariam para começar a entender o Espiritismo? Né? Talvez uma obra mais leve aí do que as obras de estudo do Kardec. Como o tema de hoje é para iniciantes, a Cibele talvez já tenha alguma sugestão, né, Cibele? Olha, Pablo, pois é, comigo aconteceu foi assim, eu comecei a ler Zíbia Gasparetto, que não é espírita, né, é uma leitura espiritualista, mas foi ali que despertou em mim a curiosidade de aprender mais, de conhecer mais aquilo ali, né? Aquela leitura, para mim, ela me prendia, assim, eu sempre tinha vontade de ler mais. E os primeiros livros espíritas mesmo, que eu li, Nosso Lar eu li, e eu li uma coleção que eu gosto muito, que são os livros históricos ali do Chico Xavier, que é há 2000 anos. Esse foi um dos primeiros que eu li, que realmente me encantou. Faz a propaganda da Rádio Novela aí. Sim, aqui na Web Rádio Caminho da Paz. Eu não sei se ela ainda está passando, já está em 50 anos depois? Já está nos 50 anos, mas aí tu pode fazer propaganda da série. Sim, são 5 livros excelentes, né? São livros de Emmanuel,
que foram psicografados por Chico Xavier, e são romances históricos, né, daquele cristianismo bem primitivo ali, né, do início. Então, contam quase todos, se não me engano, contam histórias de reencarnações de Emmanuel, né? Então, no Há 2000 anos, ele é o Públio Lentulus, que é um senador da República lá do Império Romano. Depois, 50 anos depois, seria o segundo livro da série, que é o que a gente está com a web, a novela na web rádio agora, que é uma outra encarnação de Emmanuel como escravo Nestório. Depois a gente tem se não me engano, a sequência é o Ave Cristo, é isso? Isso. Isso, que também conta daí a história, deixa eu me lembrar, Ave Cristo. Eu não lembro também, mas não faz mal, só o título tá bom. E aí tem Renúncia, que é a história de Alcione, Muito que é um lindo. muito evoluído, e que nessa história aí o Emmanuel era o padre Damiano. E por fim tem Paulo e Estevão, né, que é a história do apóstolo Paulo, que sem o Estevão, Saulo não seria Paulo. Então é muito legal essa série. Dá para fazer um programa só sobre essa série. Com certeza. Vale super. A história aí elas são, porque fala justamente lá da época aí do início do cristianismo, né, e toda a loucura que foi ali, né, com toda a mudança que Cristo trouxe naquela sociedade, né. Sim. E assim, tem uma leitura bem leve também, que é o Violetas na Janela, né, que é um livro ele é bem simples, e ele tem uma linguagem mais, então, essas do Chico, né, das encarnações aí de Chico e Emmanuel, trazem histórias aqui na Terra, e de tudo, né, que aconteceu aqui, dos sofrimentos e tal. E o Violetas na Janela, ele traz uma história de uma menina que desencarna e ela conta como é a vida no outro lado, né? Então, bem parecido com o que André Luiz trouxe, só que com uma linguagem bem mais simples. Então, ele tem uma sequência também, né? O Violetas na Janela, Voo da Gaivota, eu acho, depois tem A Casa do Escritor, algo parecido com isso. Então, também é uma leitura bem leve, bem tranquila. É um livro que eu li também, que eu achei legal para quem está começando, é Um Roqueiro no Além. Também vai ter essa pegada aí da Violeta na Janela. É um livro bem leve, bem legal de assistir, de ler. Nós vamos tocar aqui nas perguntas, porque nós já estamos chegando quase ao fim do programa. E na questão anterior, a Cibele já falou um pouco sobre o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, né, de 1857. Depois desse livro, qual foi a outra obra, Cibele? Então, depois do Livro dos Espíritos, né, aí Kardec lançou o Livro dos Médiuns, que foi em 1861. Né? Então, como toda a doutrina espírita ela foi revelada através das comunicações mediúnicas, né? Kardec, então, ele vai se debruçar sobre esse assunto, né? Explorando realmente o aspecto experimental da doutrina, né? E detalhando a prática da mediunidade. Então, ele vai abordar nesse livro os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, e também ele vai tratar das dificuldades e dos tropeços que podem acontecer, né, na hora da prática do espiritismo, né. Então, quem lê esse livro, ele vai ter ali um roteiro seguro, né, para médiuns, para dirigentes das sessões práticas, para doutrinadores. Então, ali eles encontram ensinamentos preciosos para realizar com eficiência essa nobre tarefa da comunicação com os espíritos, né, e com segurança do que estão fazendo. Realmente é um manual da mediunidade ali. Ele fez várias experiências, vários testes, e está tudo ali, todos os tipos de mediunidade, bem interessante mesmo. Então são 5 obras, né, Cibele? Então nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e o terceiro, qual que seria? O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi publicado em 1864.
Então, é uma obra dedicada a trazer a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, elucidados, explicados através da doutrina espírita, né? Inclusive com a aplicação desses ensinamentos em várias circunstâncias da nossa vida, né? Então, nesse livro, ele traz passagens bíblicas, né, que estão lá na própria Bíblia, no Evangelho, analisadas por Kardec e comentadas por uma equipe de espíritos superiores comandada ali pelo Espírito de Verdade. Então, são 27 capítulos nessa obra que deixam bem claro assim, o que o Cristo espera de nós para que a gente evolua e construa o reino dos céus nos nossos corações. No finalzinho do Evangelho também tem uma coletânea de preces espíritas que podem ser utilizadas para nos ajudar, né, a elevar o nosso pensamento até Deus. Então, esse seria um resuminho aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Jailson, alguma coisa aí? Podemos continuar? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se ela foge um pouco do tema, mas não sei como é que está o nosso tempo aí. Temos mas 9 nossa prioridade minutos. Nossa prioridade é sempre o nosso ouvinte, né? Vamos lá. Então, a gente tem, o Adriano Postari mandou uma pergunta aqui, ó. Como saber se você está no caminho certo? Pois muitas vezes não conseguimos entender os sinais enviados por falta de estudar a doutrina. Eu acho que ele até já respondeu na própria pergunta. Quando a gente estuda, né, quanto mais a gente se aprofunda, mais eu acho que a gente vai clareando aí o nosso caminho, mais a gente vai se sentindo seguro. E é impressionante, assim, como quando a gente está em movimento, estudando, a gente vai descobrindo, as pessoas vêm conversar com a gente, às vezes um trabalho, inclusive voluntário, dentro da doutrina aparece, a gente vai se envolvendo. Então é meio que natural, assim, quando a gente começa a se dedicar, parece que tem uma energia do lado de lá que faz com que a gente siga por esse caminho. Esses são os sinais, né? Alguém te convida para alguma coisa, você recebe o convite para fazer mais um curso, né? Então, você recebe, eu não quero ler esse livro, já leio esse livro. Então, são sinais, são indicações de algum caminho que a gente deve seguir. Sibeli, então, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a quarta obra, qual foi? A quarta obra foi O Céu e o Inferno, publicada em 1865. E aqui Kardec vai falar sobre o destino da humanidade, né? Então, ele faz uma comparação entre diversas crenças sobre o que elas entendem por céu, inferno, anjos, demônios, penas e recompensas futuras, e ele argumenta, né, de um jeito assim bem sólido, sobre a impossibilidade de existir penas eternas, que é a condenação por toda a eternidade ao fogo do inferno ou ao paraíso, né, que a gente, vindo de outras crenças, a gente escuta que é isso e ponto e acabou. E Kardec vai dizer que não, né, e ele prova por que não. Experiências, né? Exatamente. E na segunda parte desse livro, há diversos depoimentos de espíritos de graus evolutivos diferentes que trazem informações do que aconteceram com eles após a morte, né? Então, tem lá depoimento de um espírito que se encontra num grau de evolução muito elevado, né? Já é um espírito feliz. Tem espíritos medianos, espíritos sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos e também aqueles que passaram por expiações difíceis aqui na Terra, né? O que acontece com eles depois. Legal, porque ele entra em detalhes, né? Ele pergunta como é que tu está se sentindo, como é que, né? Ele é bem interessante essa obra ali, porque ele não tirou também na cabeça dele. Ele quis saber, bom, se existe céu e inferno, nós vamos ver, vamos perguntar para os espíritos aonde eles estão, como é que é o ambiente, né? O que eles estão sentindo, para ver se era isso aí mesmo. Muito interessante, tem várias histórias bacanas bacanas no sentido de estudo, né? De a gente aprender. E estamos então na quinta obra, que é a Gênese. A Gênese é sempre tida como uma obra muito difícil, muito complexa, mas é muito importante de leitura também, né?
Sim, sim. Ela vem complementar, né, informações lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus, sobre toda a criação divina, desmistifica, né, a origem do universo, da formação da Terra, dos primeiros seres vivos, fala do princípio espiritual, e ele traz, assim, explicação de diversos fenômenos que eram considerados milagrosos né, na história da humanidade, mostrando que são ações de espíritos sobre fluidos que até então eram desconhecidos, né? Inclusive milagres, né, que estão lá no Evangelho, são examinados, né, com esse olhar e apresentados como fatos naturais. E aí tem o último capítulo da Gênese, é um capítulo muito interessante, que ele fala sobre a transição planetária, mostrando que ela é parte da lei do progresso, né, que vai acontecer tanto com a humanidade, vai progredir, como os planetas também progridem, né? Então, ele fala, inclusive, da geração nova, né, que está chegando na Terra para acelerar essa transformação do nosso planeta. E justamente agora, nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, esses desencarnes coletivos, é uma leitura bem interessante que vai esclarecer sobre isso também. Olha quanta coisa a gente tem, né, tempo para estudar e aprender, porque o programa de hoje, ele, apesar de ter 1 hora, passa muito rápido, né? Então não dá para a gente aprofundar em nenhum assunto. A gente vai direcionar para as pessoas. Bom, o que que a Pabline perguntou, minha irmã, né? O que que é interessante de ler, por onde que eu começo? Porque essas informações não são digeridas de um dia para o outro também, né? Então a gente não precisa às vezes desanimar. Ah, eu li uma vez e eu não entendi ainda. Não faz mal, continua lendo, que daqui a pouco a ficha vai cair. E é assim, Pablo, é engraçado que a gente às vezes lê uma obra, passa um tempo e depois a gente vai reler aquela obra. A gente tem um outro entendimento, porque aí a gente já aprofundou os conhecimentos, a gente já teve outras experiências, então aquilo ganha um novo significado. Então isso é bem comum na minha vida. Eu leio e releio muitas vezes o mesmo livro. Ô Sibeli, se tu quiser já fazer as tuas considerações finais, daí eu passo a palavra para o Jailson, depois eu faço o encerramento, porque como a gente está ao vivo pela web rádio, vai entrar uma Sim. programação e a gente vai cair, né? Vamos lá. Eu só quero agradecer aí a todo mundo que participou, todo mundo que ouviu, né, o nosso programa hoje e convidar, né, para acompanhar todas as quintas-feiras às 8 horas, né, o programa Espiritismo para Iniciantes. No próximo programa a gente já vai começar a explorar os princípios do Espiritismo, porque até agora a gente contou sobre como que foi revelado, né, e tudo mais. Então a gente vai falar sobre a visão espírita de Deus. Então vai ser bem interessante, aguardo todos vocês lá. Beleza. Jailson. Não, só sobre a Gênese aí, né? Primeira vez que eu li, eu desisti, né? Porque não vai, né? Um pouco complexo. E hoje é o livro que eu mais gosto, por causa de todo esse viés aí científico que ele traz. Inclusive, né, quando a gente fechou essa aula sobre as obras, né, que foi a aula de ontem, e eu comentei sobre, inclusive, os milagres de Jesus e depois dos apóstolos, que aconteceram justamente pelo fato de ele conhecer de como o funcionamento do nosso planeta, né, de todos os elementos do nosso planeta, que não tinha nada de mágico. Então ele gerou uma pergunta assim, mas como Jesus, ele foi um dia como um de nós, sabe? Olha só né? Porque ele chegou num grau de evolução, sim, ele foi um de nós, né? Se Kardec tivesse chegado e colocado, por isso que precisa essa ordem, né? Se ele tivesse chegado como primeiro livro dito, não, Jesus ele foi um espírito que chegou nesse grau, mas um dia ele foi como nós, olha só o que eles iam chamar ele de louco, botava na fogueira e acabava. Então teve essa importância também da ordem cronológica que ela apresentou aqui para nós, né? Então, Jailson, estamos chegando ao final, vamos dando boa noite e agradecer todos os ouvintes, todos os participantes da web rádio, do Facebook e também depois do YouTube. Esse programa também fica gravado no YouTube, também tem reprise amanhã, se eu não me engano, às 10 horas temos reprise também desse programa. Então, boa noite a todos, estejamos todos em paz, sigamos todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa.